Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico a audiência geral desta quarta-feira, 17 de junho. Nos estúdios, Silvanei José. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia con voi. Santo Padre introduziu a audiência geral com saudação litúrgica, com o sinal da cruz. Agora a leitura do Êxodo em várias línguas, iniciando pelo italiano. Êxodo 32, capítulos 11 a 14. Vamos ouvir. La tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele tuoi servi. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio. Rendiamo. Santo Padre continua a sua série de catequese sobre a oração. E hoje teremos a sétima catequese dedicada à oração de Moisés. A leitura agora em francês. Ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Próxima leitura que será feita em inglês. Estamos transmitindo diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico. Moses begged the Lord his God and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought forth out of the land of Egypt, with great power and with a mighty hand? Turn from your fierce wrath and repent of this evil against your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants. The Lord repented of the evil which he thought to do to his people. The word of the Lord. Próxima língua, são as línguas tradicionais da audiência geral, será em alemão. Lesung aus dem Buch Exodus. Mose aber besänftigte den Herrn, seinen Gott, indem er sagte, Wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Unheil reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Depois da língua alemã, teremos agora o espanhol e, na sequência, o português. Lectura del libro del Éxodo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Monsenhor Bruno Lins, a leitura em português. Leitura do livro do Êxodo. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe, Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tirastes do Egito, com o vosso poder e a força de vossa mão? Aplaque-se o vosso furor, e abandonai vossa decisão de fazer o mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo.
Palavra do Senhor. Próxima leitura será em árabe. Essas são as línguas tradicionais das quartas-feiras. قراءة من سفر الخروج. فاسترضى موسى الرب إلهه وقال: يا رب، لما يضطرم غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد قديرة؟ ارجع عن اضطرام غضبك واعدل عن الإساءة إلى شعبك، واذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك. فعدل الرب عن الإساءة التي قال إنه ينزلها بشعبه. كلام الرب. E a última língua tradicional é o polonês. E depois teremos a síntese da catequese do Santo Padre nessas línguas. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. E agora teremos a catequese do Papa Francisco em italiano. Como dissemos, a série de catequeses dedicada à oração, essa é a 7ª catequese, hoje dedicada à oração de Moisés. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. No nosso itinerário sobre o tema da oração, damos-nos conta de que Deus nunca gostou de lidar com orantes fáceis. Nem sequer Moisés será um interlocutor fraco, desde o primeiro dia da sua vocação. Quando Dio lo chiama, Mosè è umanamente un fallito. Quando Deus o chama, Moisés é humanamente um fracasso. O livro do Êxodo representa-o na terra de Madian como um fugitivo. Quando era jovem, sentira pena do seu povo, levantando-se também em defesa dos oprimidos. Mas depressa descobre que, apesar das boas intenções, das suas mãos não brota justiça, mas, pelo contrário, violência. Eis que se desintegram os sonhos de glória. Moisés já não é um funcionário promissor, destinado a uma carreira rápida, mas alguém que teve oportunidades e que agora apacenta um rebanho, que nem sequer é seu. E é precisamente no silêncio do deserto de Madian que Deus convoca Moisés para a revelação da sarça ardente. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés escondeu o rosto, pois não ousava olhar para Deus. A Deus que fala, que o convida a cuidar novamente do povo de Israel, Moisés supõe os seus medos e objeções. Não é digno daquela missão. Não conhece o nome de Deus. Os israelitas não acreditarão nele. Tem uma língua que gagueja. A palavra que floresce mais frequentemente nos lábios de Moisés, em cada oração que dirige a Deus, é a pergunta: por quê? Por que me enviastes? Por que quereis libertar este povo? No Pentateuco c'è perfino
un passaggio No drammatico. Pentateuco, há até um trecho dramático onde Deus repreende Moisés pela sua falta de confiança, falta que o impedirá de entrar na terra prometida. Com questi timori, com questo cuore che spesso Com esses temores, com esse coração que muitas vezes vacila, pregare Mosè. como pode rezar Moisés? Anzi, Mosè Antes, Moisés appare uomo come noi. parece um homem como nós. Anche questo succede a Isso noi. acontece conosco Quando abbiamo dei dubbi, quando temos come dúvidas. possiamo pregare? Mas como podemos rezar? Non ci viene di pregare. Não vem a vontade de rezar. Ed è per questa sua debolezza E é com a sua fraqueza e também com a sua força che ne rimaniamo colpiti. que ficamos impressionados. Incaricato da Dio di trasmettere la legge al suo popolo, Encarregado por Deus de transmitir a lei ao seu povo, fundador do culto divino, mediador dos mistérios mais altos, não é por esse motivo que ele deixará de manter estreitos vínculos de solidariedade com o seu povo, especialmente na hora da tentação e do pecado, sempre attaccato al popolo. sempre próximo ao povo. Moisés Moisés nunca perdeu a memória do seu povo. E isso é uma grandeza dos pastores. Não esquecer o povo, não esquecer as raízes. Como Paulo diz ao seu amado jovem bispo Timóteo: recorda-se da tua mãe e da tua avó, das tuas raízes, do povo. Moisés é tanto amigo de Deus Moisés é tão amigo de Deus que pode falar com ele face a face e permanecerá tão amigo dos homens que sentirá misericórdia pelos seus pecados, pelas suas tentações, pela inesperada nostalgia que os exilados têm em relação ao passado, lembrando-se de quando estavam no Egito. Moisés não renega Deus, mas também não renega o seu povo. É coerente com o seu sangue, é coerente com a voz de Deus. Portanto, Moisés não é um líder autoritário nem despótico. Pelo contrário, o livro dos Números define-o mais humilde e paciente do que qualquer homem sobre a terra. Apesar da sua condição privilegiada, Moisés não deixa de pertencer àquele grupo de pobres em espírito que vivem fazendo da confiança em Deus o viático do próprio caminho. É um homem do povo. Assim, a forma mais adequada de Moisés rezar será a intercessão. A sua fé em Deus é uma só com o sentido de paternidade que nutre pelo seu povo. Habitualmente, a Escritura representa-o com as mãos elevadas a Deus, como elevadas a Deus, ao alto, como se servisse de ponte com a própria pessoa entre o céu e a terra. Até nos momentos mais difíceis, até no dia em que o povo rejeita a Deus, Ele mesmo guia, fazendo um bezerro de ouro. Moisés não quer pôr de lado o seu povo. É o meu povo. É o teu povo, o meu povo. Não renega. Não renega Deus nem o seu povo. E diz a Deus: este povo cometeu um grande pecado. Fez para si mesmo um Deus de ouro. Rogo-vos que lhes perdoeis este pecado. Caso contrário, se tu não perdoastes, apagai-me do livro que escrevestes.
Moisés não negocia o povo. É a ponte, é a intercessão. Os dois, o povo e Deus. E ele está ali no meio. Não vende a sua gente para fazer carreira. Não é um que quer subir. É um intercessor pela sua gente, pela sua carne, pela sua história, para o seu povo e para Deus que o chamou. É a ponte. Que belo exemplo para todos os pastores que devem ser ponte. Por isso se chama Pontifex, ponte. Os pastores são pontes. O povo ao qual pertence e Deus ao qual pertence por vocação. Assim é Moisés. Perdona, Signore, il loro peccato. Altrimenti, se tu non perdoni, perdoai os pecados. Caso contrário, apagai-me do livro que escrevestes. Não quero fazer carreira com o meu povo. Essa é a oração que os verdadeiros fiéis cultivam na sua vida espiritual. Embora experimentem as falhas das pessoas e a sua distância de Deus, esses orantes não as condenam, nem as rejeitam. A atitude de intercessão é própria dos santos que, à imitação de Jesus, são pontes entre Deus e o seu povo. Moisés, nesse sentido, foi o maior profeta de Jesus, nosso defensor e intercessor. Também hoje, Jesus é a ponte, é o pontifex entre nós e o Pai. E Jesus intercede por nós. Faz viver ao Pai as chagas que é o preço da nossa salvação. Intercede. Moisés, figura de Jesus intercessor. Jesus prega por nós, intercede. Moisés exorta-nos a rezar com o mesmo ardor de Jesus, a interceder pelo mundo, a recordar que ele, apesar de todas as suas fragilidades, pertence sempre a Deus. Todos pertencem a Deus. Os pais feios, os ruins pecadores, pessoas mais malvadas, dirigentes mais corruptos, são filhos de Deus. E Jesus sente isso e intercede por todos. E o mundo vive e prospera graças à bênção do justo, à oração de piedade que o santo, essa oração de piedade que o santo, o justo, o intercessor, o sacerdote, o bispo, o papa, o leigo, qualquer batizado, eleva incessantemente pelos homens, em todos os lugares e épocas da história. Vamos pensar em Moisés, intercessor. E quando nos vem a vontade de condenar alguém, ficamos com raiva dentro. Ficar com raiva às vezes é bom, mas condenar não faz bem. Você fica com raiva. O que você tem que fazer? Vai interceder por ele. Vai nos ajudar muito. Obrigado. Encerra assim, Papa Francisco, a sua catequese dessa quarta-feira, 17 de junho, sobre a oração de Moisés. Teremos agora, na sequência, a síntese nas várias línguas tradicionais, iniciando pelo francês, depois temos inglês, alemão, espanhol, que é o próprio Santo Padre quem fará a síntese, português, árabe e, finalmente, polonês. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il la donne Recordando que na conclusão da audiência, o Santo Padre estará dando a sua bênção apostólica presidida da oração do Pai Nosso. Bom, Santo Padre, nesse itinerário sobre o tema da oração,
recorda que Deus nunca gostou de lidar com orantes fáceis. E vai então para a pessoa de Moisés. Moisés, que será um interlocutor desde o primeiro dia da sua vocação. Quando Deus o chama Moisés, é humanamente, e o Papa cita, um fracasso. Bom, o livro do Êxodo representa Moisés na terra de Madian, e ele está lá como um fugitivo. Quando era jovem, sentir a pena do seu povo. E o que ele fez? Levantou-se também em defesa dos oprimidos. Mas, imediatamente, o que acontece? Descobre que, apesar das suas boas intenções, das suas mãos, não brota justiça. Mas, pelo contrário, brota violência. Eis então que se desintegram os sonhos de glória. Moisés não é então um funcionário promissor, destinado àquela carreira rápida, mas é alguém que teve oportunidades e que agora, o que faz? Apacenta um rebanho que nem sequer é seu rebanho. Esse era Moisés. Como disse o Papa, humanamente, um fracasso. E é precisamente no silêncio do deserto de Madian que tudo ocorre. O que acontece? Deus convoca Moisés. Nós vamos à saudação do Santo Padre aos nossos irmãos franceses. Venerdì prossimo celebreremo la solennità del cuore di Gesù. Non abbiate paura di presentargli tutte le intenzioni della nostra umanità sofferente, le sue paure, le sue miserie. Possa questo cuore pieno di amore per gli uomini dare a tutti speranza e fiducia. Dio vi benedica. Vous saluons en italien, le Saint-Père Santo Padre saúda cordialmente os fiéis de língua francesa. Próxima sexta-feira vamos celebrar a solenidade do coração de Jesus. Não tenham medo de apresentar-lhe todas as intenções da nossa humanidade que sofre, os seus medos, as suas misérias. Possa esse coração cheio de amor pelos homens dar a todos esperança e confiança. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação, então, aos fiéis de língua francesa. Próxima síntese que teremos será em inglês. Estamos transmitindo ao vivo da biblioteca do Palácio Apostólico, audiência com o Papa Francisco nesse período de coronavírus, sem a presença dos fiéis. Tenho certeza que o Papa Francisco não vê a hora de poder se encontrar com os fiéis ou na Praça São Pedro ou na grande sala Paulo VI. Nesse período, então, para evitar ainda as aglomerações, a audiência é realizada de modo privado. Recordamos, mais uma vez, o Papa dedica sua catequese à oração de Moisés, que nesse período da sua vida apacenta um rebanho que nem sequer é seu. E precisamente no silêncio do deserto de Madian, Deus convoca Moisés. Recordamos a revelação da sarça ardente. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E o que faz Moisés? Esconde o rosto, pois não ousava olhar para Deus. A Deus que fala, que o convida a cuidar novamente do povo de Israel, Moisés se opõe. Opõe os seus medos e objeções. Não é digno daquela missão, não conhece o nome de Deus. Os israelitas não acreditarão nele. Ele é gago, tem uma língua que gagueja. A palavra que floresce mais frequentemente nos lábios de Moisés em cada oração que dirige a Deus é a pergunta: por quê? Por que me enviastes? Por que quereis libertar este povo? Por quê?
do Pentateuco, recorda Francisco, até um trecho dramático onde Deus repreende Moisés pela sua falta de confiança, falta que o impedirá depois de entrar na terra prometida. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking faithful joining Papa us. saúde os fiéis de língua inglesa, coligados através dos meios de comunicação social. Invoco sobre vocês e suas famílias a alegria e a paz do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese será em alemão e a saudação aos fiéis de língua alemã. Então, com esses temores, com esse coração que muitas vezes vacila, Moisés parece um homem como nós, disse Francisco. E é com a sua fraqueza e também com a sua força que nós ficamos impressionados. Encarregado por Deus de transmitir a lei ao seu povo, mediador dos mistérios mais altos, não é por esse motivo que ele deixará de manter estreitos vínculos de solidariedade com o seu povo. O Papa insiste muito. Ele não esqueceu o seu povo, especialmente na hora da tentação e do pecado. Moisés é tão amigo de Deus que pode falar com ele face a face. Que grande privilégio. Mas permanecerá também amigo dos homens, do seu povo, que sentirá misericórdia pelos seus pecados, pelas suas tentações, pela inesperada nostalgia que os exilados têm em relação ao passado. Recordamos lembrando-se quando estavam no Egito. Portanto, Moisés, recordava Papa Francisco, não é um líder autoritário, despótico, mas pelo contrário, já o livro dos Números define-o como o mais humilde e paciente do que qualquer homem sobre a terra. E apesar dessa condição privilegiada, Moisés não deixa de pertencer àquele grupo de pobres sem espírito que vivem fazendo da confiança em Deus o viático do próprio caminho. Assim, a forma mais adequada de Moisés rezar será a intercessão. Ele é o intercessor. A sua fé em Deus é uma só, com o sentido de paternidade, dessa grande paternidade que ele tem pelo seu povo, que ele nutre pelo seu povo. Francisco recorda que habitualmente a Escritura representa Moisés com as mãos elevadas a Deus, como se servisse de ponte. Essa é uma palavra pontifex, como o Papa recordava, de ponte, como os pastores são ponte. Essa ponte com a própria pessoa entre o céu e a terra. E até nos momentos mais difíceis, até no dia em que o povo rejeita a Deus e a ele mesmo como guia, recordando, fazendo o bezerro de ouro. Moisés não quer pôr-se de lado, mas quer ser ponte. A saudação do Santo Padre, os fiéis de língua alemã. Diventa il grande intercessore del popolo di Dio. Anche noi dobbiamo renderci conto che non siamo mai davanti a Dio solo come individui, ma anche come membri della Chiesa e figli dell'unica famiglia umana. Questo dovrebbe diventare visibile anche nel nostro modo di pregare gli uni per gli altri. Dio vi benedica. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Papa saúda cordialmente os fiéis de língua alemã. Moisés não reza para si mesmo, reza pelos outros. Torna-se o grande intercessor do povo de Deus. Também nós, diz Francisco na sua saudação, nós devemos levar em consideração que não somos jamais diante de Deus somente como indivíduos, mas também como membros da Igreja e filhos da única família humana. Isso deveria tornar-se visível também no nosso modo de rezar uns pelos outros. Que Deus abençoe todos vocês. A próxima síntese que teremos será em espanhol e será o próprio Santo Padre na sua língua mãe. Recordamos que todas as quartas-feiras faz a síntese em espanhol e depois a saudação também aos fiéis de língua
espanhol e segue através dos meios de comunicação essa audiência geral. Estamos transmitindo, como dissemos, diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico. Mas vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. Hermanos y hermanas, en nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián, después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo, y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de por qué. ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera plegaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pasado mañana, el viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vinculada a esta fiesta se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente. Que Dios los bendiga. Assim, a saudação do Santo Padre também para os fiéis de língua espanhola. Agora, o senhor Bruno Lins, a síntese em português e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Testemunho a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos passam por dificuldades. Resumo da catequese desta manhã. Continuando a catequese sobre a oração, hoje refletiremos sobre a figura de Moisés. No momento em que Deus o chama para salvar o seu povo, Moisés não se apresenta como um interlocutor fácil. Para além do fato
de que se encontrasse num estado de fracasso humano por ter tido que fugir do Egito, após cometer um ato de violência defendendo um hebreu oprimido, quando Deus se revela diante dele na sarça ardente, Moisés não deixa de manifestar os seus limites e medos diante da missão que lhe era conferida. Porém, na mansidão e humildade, se converte no mediador dos mistérios divinos junto do povo, sem nunca se deixar levar pela tentação do autoritarismo e despotismo. A sua fé fez dele amigo de Deus, o que lhe dava confiança para interceder pelo povo hebreu, cheio de compaixão diante de suas fragilidades, como no caso do bezerro de ouro. Desse modo, Moisés era uma figura profética de Jesus, que nos ensina a não condenar os outros nas suas fraquezas, mas a interceder, como verdadeiros advogados e pontes, movidos por piedade e pela certeza que o mundo prospera graças à bênção e à oração do justo a favor dos homens. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Vi incoraggio con la vostra preghiera di intercessione e il vostro esempio di vita cristiana a diventare luce per i fratelli, specialmente per quelli che sono nel buio delle loro fragilità, affinché si lasciino rischiare dalla misericordia divina. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, encorajando-vos a tornar-vos, com a vossa oração de intercessão e o vosso exemplo de vida cristã, luz para os irmãos, especialmente para aqueles que se encontram na escuridão das suas fraquezas, de modo que se deixem iluminar pela misericórdia divina. Que Deus vos abençoe. Saudação, portanto, do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, encorajando cada um de nós a nos tornarmos, com a nossa vocação de intercessão, exemplo de vida cristã, luz para os irmãos, especialmente para aqueles que se encontram na escuridão das suas fraquezas. Agora teremos a síntese em árabe e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Nós celebramos no último dia 15 o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a pessoa idosa. Em mensagem no Twitter, o pontífice destacou que a pandemia demonstrou o despreparo da sociedade em acolhê-los, já que foram a principal vítima do coronavírus. A pandemia mostrou que nossas sociedades não estão organizadas o suficiente para dar lugar aos idosos com justo respeito à sua dignidade e fragilidade. Onde não há cuidado com os idosos, não há futuro para os jovens. Com essa mensagem, Francisco recordou então o Dia Mundial da Conscientização da Violência à Pessoa Idosa. E este ano, as Nações Unidas destacaram a necessidade de se proteger os idosos durante e depois da pandemia da Covid-19. Embora, naturalmente, todas as faixas etárias corram risco, os idosos têm um risco maior de mortalidade e doenças graves após a infecção. Entre as pessoas acima de 80 anos, a taxa de mortalidade é 5 vezes maior, recordamos. Estima-se que 66% das pessoas com 70 anos ou mais têm pelo menos uma condição de saúde subjacente, colocando-se em maior risco. Os idosos também podem ser discriminados quando médicos e hospitais decidem quem tem acesso a tratamentos e medicamentos. Além disso, antes da pandemia, metade da população idosa em alguns países em desenvolvimento já não tinha acesso a serviços essenciais de saúde. Uma realidade muito triste. A crise pode levar a uma redução ainda de serviços críticos, aumentando ainda mais os perigos.
No último mês de maio, o secretário-geral da ONU, Guterres, lançou um relatório detalhando o impacto da Covid-19 nos idosos. Na ocasião, ele afirmou que nenhuma pessoa, jovem ou velha, é dispensável. Para o chefe da organização, os idosos têm os mesmos direitos à vida e à saúde que todos os outros. Disse ainda que decisões difíceis sobre cuidados médicos devem respeitar os direitos humanos e a dignidade de todos. Saudação do Santo Padre, os fiéis em língua árabe. Mosè ci sprona a pregare con il medesimo ardore di Gesù, a intercedere per il mondo, a ricordare che esso, nonostante tutte le sue fragilità, appartiene sempre a Dio. E il mondo vive e prospera grazie alla benedizione del giusto, alla preghiera di pietà che i santi elevano incessante per gli uomini. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saúdo os fiéis de língua árabe, disse o Papa, que seguem esse encontro através dos meios de comunicação social. Moisés nos exorta a rezar com o mesmo ardor de Jesus, a interceder pelo mundo, a recordar que nele, apesar de todas as suas fragilidades, que ele pertence sempre a Deus. E o mundo vive e prospera graças à bênção do justo, a oração de piedade que os santos elevam incessante pelos homens. Que o Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. A última síntese que nós teremos agora será em polonês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis poloneses. Há 30 anos, em uma mensagem para o 23º Dia Mundial da Paz, São João Paulo II chamava a atenção que existe no universo uma ordem que deve ser respeitada. E a pessoa humana, dotada da possibilidade de livre escolha, tem uma grave responsabilidade na preservação dessa ordem, também em função do bem-estar das gerações futuras. A questão ecológica nos dias de hoje assumiu tais dimensões que nela está envolvida a responsabilidade de todos. O respeito pela vida e pela dignidade da pessoa humana inclui também o respeito e o cuidado pelo universo criado, que está chamado a unir-se com o homem para glorificar a Deus. Ao ler essa passagem colocada ao final com as linhas iniciais do texto, não teríamos dúvida em afirmar que tratar-se de uma mensagem escrita pelo Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum, indissociável do respeito pela dignidade do homem. Mas trata-se, na verdade, recordamos da mensagem de São João Paulo II, intitulada Paz com Deus Criador, paz com toda a criação, com a data de 8 de dezembro de 1989 ainda, divulgada, como disse antes, por ocasião do 23º Dia Mundial da Paz, celebrado em janeiro, 1º de janeiro de 90, onde o então pontífice afirma ser a crise ecológica um problema moral. Portanto, não seria equivocado afirmar que a mensagem do Papa polonês, divulgada há mais de 30 anos, lançou as bases para a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, da qual comemoramos os 5 anos de publicação. Na realidade, o magistério de Francisco está em total continuidade com o Papa polonês, quando levantou essas questões. A preocupação com a saúde da criação começou a ganhar corpo em alguns países, principalmente a partir dos anos 70 e 80, e envolveu também a questão da guerra e do uso da energia nuclear e seus riscos. Recordamos o acidente de Chernobyl, em 86, considerado o maior acidente nuclear da história, que afetou seriamente Ucrânia, Belarus, Rússia, e lançou uma nuvem radioativa sobre toda a Europa, acendendo assim um sinal de alerta em relação à segurança dessas usinas e não só. A saudação do Santo Padre agora aos fiéis poloneses. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Oggi ricorre la memoria liturgica del Santo Fratello Albert Chmielowski, protettore dei poveri.
Egli aiutava i senza tetto e gli emarginati a ritrovare un posto degno nella società. Avendo egli imitato l'esempio di San Francesco di Assisi, viene chiamato il poverello polacco. Il motto della sua vita era essere buono come il pane. Seguiamolo nell'amore fraterno, portando aiuto agli affamati, agli sconfitti della vita, ai poveri, ai bisognosi e soprattutto ai senza tetto. Sia lodato Gesù Cristo. São das palavras do Santo Padre que saúda cordialmente todos os poloneses. Francisco recorda que hoje nós recordamos a memória litúrgica do Santo Irmão Albert Chmielowski, protetor dos pobres. Ele ajudava os sem-teto e os marginalizados a reencontrar um posto digno na sociedade. Tendo ele imitado o exemplo de São Francisco de Assis, é chamado o pobrezinho polonês. O lema da sua vida era ser bom como o pão. Vamos segui-lo no amor fraterno, levando ajuda aos famintos, aos derrotados pela vida, aos pobres, aos necessitados e, sobretudo, aos sem-teto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Conclui assim a saudação Papa Francisco aos poloneses. E a última parte, o último momento dessa audiência geral é a saudação que o Santo Padre faz em italiano, naturalmente, para os fiéis de língua italiana, que através do rádio, da televisão e das redes sociais estão seguindo esta audiência geral. Recordamos então que hoje nós temos a memória litúrgica do Santo Irmão Albert Chmielowski, o pobrezinho polonês. Um exemplo para todos nós, ser bom como o pão. Vamos então agora às palavras finais do Santo Padre. Hoje é o dia da consciência, inspirada no testemunho do diplomático português Aristides de Sousa Mendes, o qual, 80 anos atrás, decidiu de seguir a voz da consciência e salvou a vida a milhares de hebreus e outros perseguidos. Possa sempre, em todo lugar, ser respeitada a liberdade de consciência e possa cada cristão dar exemplo de coerência com uma consciência reta e iluminada pela palavra de Deus. Saluto i fedeli di lingua italiana. Papa agora saúda os fiéis de língua italiana. Depois de amanhã é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, uma festa muito cara ao povo cristão. Convido todos a descobrirem as riquezas que se escondem no coração de Jesus para aprender a amar o próximo. Dirijo o meu pensamento aos idosos, jovens, enfermos e recém-casados. Dirijam o olhar ao coração de Jesus e vocês vão encontrar a paz, o conforto e a esperança. De coração, abençoo todos vocês. E agora vamos rezar o Pai Nosso, o Papa Francisco, e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra.
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão dessa audiência geral dessa quarta-feira, 17 de junho. Concluímos com as palavras, com a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, encorajando-vos, disse, a tornar-vos com a vossa oração de intercessão e o vosso exemplo de vida cristã, luz para os irmãos, especialmente para aqueles que se encontram na escuridão das suas fraquezas, de modo que se deixem iluminar pela misericórdia divina. Com essas palavras, recordando também a festa do Sagrado Coração de Jesus, um abraço aos nossos irmãos deonianos e a todos vocês que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira a você. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.